Graça e paz, igreja, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Estamos nesse culto de louvor e adoração ao Senhor. Estamos aqui, daqui a pouco vamos presenciar a cerimônia de um casamento. Deus tem uma palavra para os nossos corações essa noite. Mateus capítulo 4, verso 17 ao 22, que fala: Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Amém. Pode sentar-se. Queridos, eu não vou me demorar, eu vou ser bem rápido na transmissão daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração essa noite. Mas eu gostaria de compartilhar, diante desse texto, 3 chamados de Jesus. 3 convites de Jesus. Nesses versículos que nós lemos, encontramos 3 expressões, ou 3 convites que Jesus fez. Jesus estava iniciando seu ministério. Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista, já tinha passado pelo deserto da tentação, e agora Jesus começa a desenvolver o seu ministério, e uma das primeiras ações era reunir discípulos. E diz o texto que na Galileia, cidade onde Jesus morou, cidade onde Jesus habitava, ele nasceu em Belém, passou a infância em Nazaré, mas quando ele cresceu, ele foi para a Galileia, foi para Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, onde ele morava, quando ele começa o seu ministério, ele sai pelas ruas, ele sai pelos caminhos, ele sai pelas praias. E nessa andança de Jesus, nesse caminhar de Jesus, Jesus ele faz 3 convites. Primeiro convite que Jesus faz, diz assim: Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O primeiro convite que Jesus fez para as pessoas que viviam na cidade que ele morava, a pregação que Jesus fazia para as pessoas que ali viviam era: arrependei-vos. Nós vivemos dias em que está faltando arrependimento. Vivemos tempos e uma época em que a igreja, eu não vou nem falar daqueles que não são igreja, mas em que a igreja não se arrepende mais pelos seus pecados. Existe algo muito perigoso com o caminhar da fé. Existe algo uma linha muito tênue que nós vamos percorrendo quando vamos caminhando com Cristo, vamos servindo a Deus.
que é nós começarmos a nos acostumar tanto com a vida cristã, nos acostumar tanto com o frequentar a igreja, com o servir a Deus, que nós começamos a deixar o nosso relacionamento com Deus e nos tornarmos pessoas religiosas. Pessoas religiosas. É muito fácil nós começarmos uma caminhada com Deus. E você lembra quando você era novo convertido? Você lembra a sede, o desejo, a vontade de orar, a vontade de buscar a Deus, a vontade de estar na presença dEle? Só que os anos vão se passando. Os anos vão se passando e nós vamos conhecendo a palavra, vamos nos aprofundando no Evangelho, vamos vivendo a vida cristã, vamos nos tornando pessoas mais maduras, vamos conhecendo que o reino de Deus e a vida cristã é difícil, nós precisamos renunciar a muitas coisas, mas existe um grande perigo de, conforme a caminhada cristã vai se prolongando, nós perdemos a essência do que é relacionamento com Deus. Nós perdemos a essência do que é de fato servir a Jesus e nos tornamos pessoas simplesmente religiosas. Às vezes, o ativismo. O que é um ativismo? Nós trabalhamos tanto no reino, fazemos tanta coisa para o reino e nos esquecemos do que é principal, que é o relacionamento. É o relacionamento. Só que aí existe, quando nós nos tornamos pessoas religiosas, sabe o que acontece? De repente, começamos a ficar um pouco duros para algumas práticas, para algumas atitudes, para algumas palavras, para alguns tipos de conversas. Ficamos insensíveis para alguns pecados de estimação, que durante a caminhada nós vamos cultivando aqueles pecados que nós dizemos assim, não tem nada a ver. Afinal de contas, eu sou tantos anos na igreja, eu sou tantos anos cristãos, tantos anos que eu sirvo a Deus. E de repente, nos tornamos o que Jesus chama de fariseus. Os fariseus eram aqueles que se achavam os mais espirituais de todos. Eram aqueles que iam para as praças e oravam em voz alta, para que todos ouvissem a sua oração. E todos dissessem assim, nossa, olha como eles são espirituais. Olha como eles oram bonito. Olha como é a oração deles. Os fariseus eram aqueles que quando estavam em jejum, e eles jejuavam, eles eram aqueles que faziam questão de dizer para todos, olha, eu estou em consagração. O líder religioso, o fariseu, você não quer fazer uma refeição? Não, eu estou em jejum. Estou me consagrando. E as pessoas diziam, nossa, como eles são homens consagrados, espirituais. E aí, até que um dia, um galileu começa a andar e reúne uma multidão e começa a dizer assim, quando vocês forem orar, não façam como os fariseus hipócritas que vão para as ruas e para as praças para mostrarem quanto são espirituais e fazerem longas orações. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, relacionamento, e fecha a tua porta, e ora em secreto,
e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E tu, quando fores jejuar, não faça como os fariseus, que por estarem jejuando mostram-se contristados, para que as pessoas os vejam. Mas tu, quando fores jejuar, lava o teu rosto e se banha, porque em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Entende que relacionamento com Deus fala de arrependimento. E quando a gente fala de arrependimento, às vezes não é o arrependimento do pecado. Ah, pastor, mas eu não estou em adultério. Ah, pastor, mas eu não roubei ninguém, eu não matei ninguém, eu não peco. O arrependimento é da nossa religiosidade. Deixa eu te fazer uma pergunta, responde para você mesmo. Quanto tempo que você não fecha a tua porta? Quanto tempo que você não ora em secreto? Quanto tempo que você não tem um diálogo de conversar com Ele alguns minutos e simplesmente falar: Senhor, eu estou aqui, eu só quero a Tua presença, eu não preciso de mais nada, eu não preciso de bens, eu não preciso de dinheiro, eu preciso só da Tua presença. Arrependei-vos. Olha só, lá em Israel, o povo, eles batiam no peito e diziam: nós somos o povo escolhido do Senhor. Nós somos a nação que Deus escolheu para levar o nome dele. E aí Jesus fala o seguinte, ó. Deus falou através de Salomão, falou com Salomão, dizendo assim: Salomão, quando eu cerrar os céus para que não chova, quando eu enviar gafanhotos sobre a terra e vier a fome, quando eu enviar a peste sobre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Sabe o que é conversão? Arrependimento. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É interessante que as pragas estão chegando e já chegaram, mas as pessoas não se arrependem. As pragas chegaram, mas a igreja não se arrepende. Quando eu estou falando igreja, eu não estou falando dessas 4 paredes, eu não estou falando do templo, eu não estou falando da denominação. Quem é a igreja? Diga: a igreja sou eu. Se a igreja sou eu, a igreja está bem ou está mal? Se a igreja sou eu, a igreja está bem ou está mal? Precisamos nos arrepender. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar ao quarto da oração. Precisamos voltar a uma vida de intimidade e comunhão com Deus. Que nós possamos sair desse culto hoje. Minha palavra para você de advertência e reflexão. Ei, saia daqui pensando: se Jesus voltar hoje, eu estou preparado? Se Jesus
resolver me levar hoje, eu estou preparado, porque só está preparado quem tem relacionamento. Não é quem é muito religioso. Tinha uma classe de religiosos que Jesus falou assim: olha, naquele dia, muitos, vamos dizer assim: Senhor, no teu nome nós profetizamos. Eram profetas, eram do manto, tinham o dom da profecia. No teu nome nós não expulsamos demônios, tinham autoridade para expulsar demônios. No teu nome não operamos muitas maravilhas. Então, eu vou dizer para eles abertamente: ó, nunca vos conheci. Sabe por quê? Porque Jesus só conhece quem tem relacionamento. Ele só conhece quem tem relacionamento com Ele. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Segundo convite de Jesus, diz aqui que ele encontrou Simão Pedro e André, seu irmão. Os dois estavam lavando as redes. Aliás, estavam lançando as redes. Versículo 18. Viu dois irmãos, Simão Pedro, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. Natural. Estavam lançando as redes. Era a profissão deles. Era o trabalho deles. Lançavam as redes porque eles eram o quê? Pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Ó, o segundo convite de Jesus foi o seguinte: venham para cumprir um propósito maior. O primeiro convite era: venham e se arrependam. O segundo convite era: venham e cumpram um propósito maior. Vocês estão lançando a rede porque vocês são pescadores. Eu entendo, é a profissão de vocês. Mas venham comigo e eu vou mostrar para vocês um outro propósito maior. Eu fui perguntado semana passada. Eu recebi um convite para fazer para dar uma entrevista. E a pessoa perguntou para mim assim: pastor, se o senhor pudesse dar um único conselho, uma única palavra para as pessoas que estão assistindo a gente, o que o senhor falaria para elas? E eu disse o seguinte: a vida só tem sentido se vivermos para cumprir o propósito de Deus. Você nasce, preste atenção, você nasce, você cresce, vive uma infância dentro de uma família, aí você se torna jovem, você estuda, faz lá o ensino fundamental, o ensino médio, aí você completa a sua maioridade, faz uma faculdade ou não, se casa, constitui uma família, arruma um emprego, você trabalha e para poder conquistar alguma coisa na vida, algum patrimônio, e aí você cria os seus filhos, os filhos crescem, se casam, você cria os netos, envelhece. Que sentido tem a vida? Que sentido tem a vida? Pensa nesse âmbito que eu falei para você.
Que sentido tem a vida? É para isso que você vive? Para trabalhar? Para cuidar da família? Para pagar conta? Para envelhecer e morrer? Que sentido tem a vida? A vida só tem sentido se nós a vivermos para cumprir o propósito de Deus. Você nasceu com um propósito. Você não nasceu simplesmente porque seu pai e a sua mãe tiveram uma relação sexual, e aí você nasceu simplesmente por uma obra natural da natureza. Não. Você nasceu pela vontade de Deus. Deus quis que você nascesse. E sabe por que Deus quis que você nascesse? Para cumprir um propósito para Ele. João capítulo 1, versículo 11. João 1 e 11 fala assim, ó. Ele veio... Ó, ele veio para o que era seu, ou os que eram seus. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você não nasceu porque seu pai e sua mãe quiseram, projetaram. Não, nós vamos ter um filho e você nasceu. Não. Você nasceu pela vontade de Deus. E se Ele quis que você nascesse, é porque Ele estabeleceu um propósito para a sua vida. E se Ele estabeleceu um propósito para a sua vida, eu te pergunto, você está cumprindo o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida? Jesus falou assim, vocês dois pescadores aí, venham após mim, porque eu vou mostrar para vocês o propósito que eu estabeleci para a vida de vocês. Vocês são pescadores só como um hobby, só como um ensaio. Agora eu vou mostrar para vocês o propósito maior que eu tenho para vocês. Vocês se tornarão pescadores de homens, de almas, de vidas. E sabe o que é mais interessante? Eles pegaram aquilo que era o ganha-pão deles, aquilo que era o meio de vida, a fonte de renda, diz o texto. E eles, imediatamente, deixando as redes, seguiram. Quando eles entenderam. Bom, você consegue imaginar? Eu consigo imaginar Pedro falando, André, mais um dia aqui em Alto Mar, hein? Quantos anos a gente não faz esse negócio aqui? Pedro, mas tem que pescar, né? Tem que pagar as contas. Sabe como é que é, né? Se não... Pedro, vai que a sua sogra reclama. Porque Jesus curou a sogra de Pedro, tá? Só uma referência. Tem que vender os peixes, não tem jeito. Aí Jesus falou assim, eu tenho um propósito para vocês. Eu tenho um futuro que vocês nem imaginam. Eu tenho uma obra para vocês realizarem que vocês nem mensuram. Quando eles viram o propósito, diz que eles deixaram as redes e seguiram. Eles abriram mão de tudo. Eles abriram mão daquilo que era a fonte deles, para seguir o propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Não fuja. Se você já descobriu, tem pessoas que estão em fases diferentes. Tem pessoas que eles não sabiam que tinha um propósito e acabaram de descobrir agora. Eles não sabiam que tinha um propósito.
Tem pessoas que sabem que tem um propósito, mas não sabem qual é esse propósito. Falam, pastor, desculpa, mas eu não sei qual é. Tem pessoas que já descobriram, já sabem qual é o propósito, mas estão assim, sabe? Não sei se eu largo a rede. Não sei, isso aqui é mais seguro do que seguir um projeto que eu não sei. Um homem que chegou aqui me apresentando um outro projeto, pescador de homens. Tem pessoas que já sabem qual é, mas estão indecisos. E tem pessoas que já largaram tudo. E essas pessoas que já largaram tudo, deixa eu dizer uma coisa para você. Descobriram o sentido da vida. O sentido da vida é vivê-la para cumprir o propósito de Deus. Em Gálatas 1, verso 14, o apóstolo Paulo estava escrevendo para os irmãos lá na Galácia. E aí ele escreve, ele está contando um pouquinho da sua história, do seu testemunho. Ele está falando assim, olha, eu, da minha idade, excedia todos em judaísmo. Eu era uma pessoa que seguia religiosamente a religião judaica. Tanto que quando eu ouvi falar que tinha outra doutrina aí, outro ensinamento, eu ia lá e torturava os cristãos. Aí ele fala assim, mas quando aprouve a Deus, esse texto é lindo demais. Quando aprouve a Deus, que me chamou desde o ventre da minha mãe, revelar o seu Filho a mim, e me escolheu para pregar aos gentios. Ele falou assim, eu descobri que o propósito pelo qual eu nasci é para pregar Ele para os gentios. Ele fala assim, eu não consultei ninguém. Quando eu descobri que esse era o meu propósito de vida, eu não consultei carne e sangue. Eu não consultei ninguém. Eu já fui para Damasco, eu já fui pregar. E ele, a partir daquele momento que ele teve a revelação e o conhecimento de qual era o propósito que Deus tinha para ele, ele viveu pelo propósito. Ele viveu, escreveu a maioria das cartas que nós temos como base doutrinária. Teve as maiores revelações. E quando ele está terminando o seu ministério, quando ele está... Meu irmão, isso aqui é frase de alguém que viveu para cumprir o propósito. Ele escreve para o seu filho na fé, Timóteo, dizendo assim, Timóteo, eu já estou sendo oferecido como oferta. Já estou sendo derramado como libação. Timóteo, eu combati o bom combate. Acabei a minha carreira. E guardei a fé. Agora, a partir de agora, me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor entregará a todos aqueles que amam a sua vinda. Meu irmão, realizado. Realizado, ele descobriu o propósito. Depois de 3 anos, eu já vou caminhando para o final. Depois de 3 anos, caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus, Jesus morreu, ressuscitou, Pedro foi, negou, aconteceu muita coisa. E aí Jesus ressuscita e tem uma última conversa com Pedro. Esse mesmo Pedro que largou as redes para seguir Jesus, para cumprir um propósito, para ser treinado. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Esse é o meu propósito para você, Pedro.
apacenta as minhas ovelhas. Eu chamei você para você apacentar ovelhas. E aí, Pedro vira para Jesus e fala assim: Senhor, e este aqui, a respeito de João? Jesus fala assim: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que importa tu? Apacenta as minhas ovelhas. E eu te digo, Pedro, eu digo para você, quando você era moço, você ia para onde você queria. Mas quando você ficares velho, alguém te tomará pela tua mão e te levará para onde tu não queres. E aí João escreve dizendo assim: isto Jesus falava a respeito de qual morte Pedro havia de morrer, de glorificar o Senhor. Interessante. De alguma maneira, Jesus revelou o futuro para Pedro. De alguma maneira, Jesus disse assim: Pedro, quando você ficar velho, alguém vai te tomar pela mão e vai te levar para onde você não quer. Ou seja, Pedro sabia que ele não ia morrer cedo, porque Jesus falou quando ele ficasse velho. E é por isso que eu entendo quando Herodes prendeu a Pedro e estava com a data da execução de Pedro para o dia seguinte. Meu irmão, se você soubesse, preste atenção aqui, se você soubesse que amanhã você estava jurado de morte, amanhã tinha um decreto que você ia morrer, você ia dormir à noite? Mas Pedro está dormindo. Ele pensou assim: bom, Jesus falou quando eu ficasse velho, alguém ia me levar para onde eu queria. Eu não estou velho, vou dormir, alguma coisa vai acontecer. E a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Imagina, irmão, é uma conjectura, tá? É uma conjectura. Lá no céu, ô anjo, vem cá. Vem aqui. Pois não, Senhor. É o seguinte, tá marcado para morrer, né? Pois é, meu filho falou para ele que ele, quando ficar velho, vai ter um outro tipo de morte. Desce lá e livra ele. Desce lá e livra ele. Havia um propósito. Havia um propósito. A vida só tem sentido se você vivê-la para cumprir o propósito de Deus. Terceiro e último convite, eu vou encerrar. Diz aqui: e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. O chamado para seguir Jesus. O chamado para segui-lo. Para ser discípulo. Sabe por quê, querido? Olha para mim aqui, eu estou encerrando. Aqui nessa vida, vivemos 70, 80, alguns pela sua robustez, 90, alguns um pouco mais, mas a nossa vida aqui, ela tem um prazo de validade. E preste atenção, não importa o como nós vamos, não importa de que maneira, se através de uma doença, de um infarto, de um acidente, não importa a maneira que vamos, o mais importante é o outro lado. O mais importante é a eternidade. Sabe por quê? Porque na eternidade não existe tempo, não existe começo e nem fim, é eternidade. Eu te pergunto, você está preparado para passar a eternidade?
Se hoje, alguém lá no céu chamasse a tua senha, se alguém chamasse a tua senha, falou, bom, chamasse o teu nome e falasse, é hoje, você está preparado para passar a eternidade com Deus? Ou longe de Deus? Ou longe de Deus? Eu não sei no que você acredita, mas eu acredito no que a Bíblia diz. E a Bíblia fala, se o teu olho te faz pecar, arranca ele e joga fora. Porque melhor entrares na vida com um olho só, do que com os dois seres lançados no inferno. E quem disse isso foi Jesus. Aonde o fogo não se apaga, e nem o bicho morre. E a gente está tão preocupado com essa vida, a gente está tão preso e ligado nessa vida, que às vezes nos esquecemos da vida eterna. O convite para João e Tiago, os dois irmãos, eram: me sigam, venham comigo, sejam meus discípulos. 3 chamados de Jesus. Primeiro chamado, se arrependa. Segundo chamado, viva para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Terceiro chamado, se torne um seguidor do Cristo. Vamos ficar de pé. Eu sei que nós teremos uma cerimônia aqui, mas eu vou fazer uma rápida oração e vou passar ao nosso pastor para que ele faça um convite aqui essa noite. Pai querido, Espírito Santo, diante dessa palavra, Senhor, a tua palavra diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o teu Espírito, Senhor. O nosso papel é pregar a realidade da eternidade, a realidade do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, a realidade, Senhor, de que só existe sentido nessa vida se a vivermos para cumprir o teu propósito, a realidade de que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, de uma vida religiosa, Senhor, nos arrepender de talvez negligenciarmos o nosso relacionamento contigo, a realidade, Senhor, de que nós precisamos nos tornar seguidores e servos do Senhor. Pai, eu te peço a tua bênção, Senhor, sobre cada pessoa aqui essa noite, e que os teus filhos possam, Senhor, sair daqui com a certeza de que, se o Senhor nos chamar, no momento que nós sairmos dessa porta para fora, nós precisamos estar preparados para nos encontrar contigo. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Aplauda ao Senhor Jesus. Deus abençoe. E dando que todos estão de pé, nós não encerramos. Nós não encerramos o nosso culto, irmãos, sem fazer um convite. Dada a importância da palavra de Deus anunciada nesta noite, sabendo que todos nós estamos neste mundo porque Deus tem um propósito. E às vezes nós estamos fora do propósito de Deus. Às vezes nós não entendemos nem a chamada de Deus para as nossas vidas. E às vezes, pior ainda, estamos distanciados do caminho do Senhor. Eu quero convidar nesta noite e dizer para você, se tem alguém nesta noite que está afastado do caminho do Senhor, e você quer reconciliar com o Senhor, para que você não perca o de mais glorioso que o ser humano pode ter na terra,
o seu nome escrito no livro da vida para que tenha certeza que vai morar nos céus. Tem alguém que está afastado do caminho do Senhor, que quer voltar? Faz assim. Tem alguém? Tem alguém que quer confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que seja salvo? Tem alguém? Faça assim. Você quer reconciliar hoje? Amém? Venha cá. Aplaude ao Senhor, igreja. Tem mais alguém? Porque, irmãos, só tem duas pessoas que sabem se nós estamos salvos. Uma é nós mesmos. Outra é o Senhor. Então eu quero perguntar, se tem alguém no nosso meio que você não está convicto, você não está certo da sua salvação, e você quer hoje obter essa certeza vindo para a presença de Deus, tem alguém? Faça assim. Venha cá. Glórias a Deus. Venha, isso. Irmãos, é tão bom quando nós reconhecemos a nossa verdadeira situação diante de Deus. Porque, irmãos, se a salvação é a maior preciosidade que o ser humano pode ter na vida, se ele for consciente, ele não quer perder. Ele vem aqui para frente no momento desse para obter essa certeza. Porque, irmãos, ninguém quer ficar fora dos céus. Porque se ficar fora dos céus, irá para um lugar de tormento. Tormento eterno. Aleluias. Aplaudamos ao Senhor. Glórias a Deus. É justamente nos dias igual nós estamos vivendo, irmãos, nós sentimos que o momento da nossa partida da terra está tão próximo, e que em breve nós haveremos de sair deste mundo. Vamos romper a atmosfera, vamos passar a estratosfera, vamos entrar no espaço sideral e vamos até os céus. Morada de Deus. Adentraremos na Nova Jerusalém, morada da igreja. E eu continuo a perguntar, se você não tem certeza, o momento é este. Porque, irmãos, se você não tem certeza, a dúvida ela não provém de Deus. Se você não tem certeza, então venha obter a certeza. Venha buscar a certeza. Aleluia. Tem mais alguém? Levante a sua mão. Hoje é a sua oportunidade. Talvez você veio aqui hoje, mas não era nem isso o seu intuito hoje. Mas Deus está falando assim de uma forma tão linda, tão grande, que o Espírito de Deus está tocando no seu coração, para dizer para você, vem hoje, assegura hoje, é melhor para você. Tem mais alguém que quer assegurar a sua salvação? Faz assim. Tem mais alguém? Aleluias. Glórias a Deus. Venha. Aplaudamos ao Senhor. Isso. Aplaude ao Senhor, igreja. Glórias a Deus. É tão lindo o que Deus está fazendo aqui nesta noite. Tem mais alguém? Se tiver, venha.